Pois é, eu estava sem porque o nono ano não vem. Pode entrar. Vou substituir o professor hoje. Não é história, mas não. A professora substituiu o professor. Ai, eu vou levar. É a Isabel, coitada. A gente esqueceu dela. De novo? Oi. Oi! Mais um. Eu vou dar um aviso. Eu vou dar um aviso. Eu vou substituir o professor de história hoje, que generosamente me cedeu as 2 aulas de história dele, porque ele é um As duas? Ele é um professor que ele já acabou o conteúdo dele, ele é excelente. 4 aulas? Por favor, tu não ia pedir para tomar água? O professor de história é bem generoso com você, né? Lavínia, Com a gente, não. por favor. Do Super Saiyajin 3. Por favor. Então vai ser o quê? A gente vai ler histórias? Ou fazer matemática? Vai Matemática. fazer matemática. A aula. Ah. Agora vai ser todo dia assim? Não. Acalmem-se, por favor. A aula está começando. Tá? Imagina, 4 aulas de matemática. Como o professor de história é um professor muito competente, já acabou o seu conteúdo. Eu, que não acabei o meu, estou de castigo. Então, vamos lá. Você tá de... Eu não acho, não. É bom pra você. Deram o dever que eu passei hoje às 9h20? Não. Meu Deus. Eu fiz, Ah, pronto. não. Ah, Fizeram? O que vocês fizeram das 9h20 às 9h40? comendo, né? Eu fiz. Pois reclamam que estão Fazendo vídeo. A gente não podia nem entrar na sala, então a gente não reclama deles. Depois reclamam que estão gordos. Ah, é. Querem só comer. Depois reclama pra gordo. Podia ter feito o exercício, não comia, não engordava e o exercício estava pronto. Passava fome, eu ficava delirando na sala. Tá, agora silêncio. Pessoal de casa, vocês querem falar? Vocês querem expressar os sentimentos de felicidade de vocês ou a gente pode começar a aula? A gente pode começar. O Giovanni tá bravo, mas tudo bem. Ana, Pô, que você eu falou? acho que, 4 aulas do dia é muito exagerado, mas Eu o acho que que eu o vou fazer? Giovanni tá um pouco bravo. Ah, mano, cansa muito fazer um montão de aula da mesma, tipo, Pausa, no dia. teve pausa. Teve pausa, concordo. Não, eu sei, mas, tipo, porque às vezes, tipo, cansa, porque, tipo, a gente fez 2 aulas de matemática. Depois, Ah, não voltou faz mais ainda? 2. Daí, tipo, isso, tipo, só faz uma matéria diferente. Depois, volta para a mesma matéria de antes. Eu não acho. Eu vou abrir meu livro e vocês também, na página 38, por favor. O meu já tá aberto. 38? Pronto. Abriu certinho. Perdi meu livro, professora. Esse aqui é de alguém. Cara, minha mãe tá fazendo Conversa, turma presencial. Página 38 do didático. Ô, Pro, você não tá compartilhando com a gente. Ela sabe. Só um minutinho, Bruna, eu não estou ouvindo o pessoal de casa. O que você falou, Ana? Você não tá compartilhando com a gente. Sim, eu estava abrindo o livro primeiro, que eu estava lá no 9º ano. Agora eu vou compartilhar. Aí. Vou fazer a chamada. Ana, Aqui, Tá meio bugado aqui o Zoom. Tá fazendo um cisco. Arthur Elias,
Daqui, professora. Tá, sim. Já vi. Carol, Davi, Aqui. Felipe. Não veio hoje, Felipe, né? Giovana, Aqui. Giovanni, Aqui. Guilherme, Presente, professora. Henrique, Oi, professora, oi. oi, Ian, Isabel, Carol, para. João, E a Júlia, está tentando entrar, né, Ana? Ela entrou, mas ela entrou 2 vezes, mas eu não sei se ela tá agora. Lavínia, Lívia, Eu. Maria Eduarda, Dora. É a Júlia, acabei de chegar, tá? Botar sem microfone, então ele não vai. Por isso. Dora, acabei de chegar, tá? quem? Ô, Thiago entrou. Júlia. Sim, eu sei, eu já te dei presente, eu vi. O Otávio não está, não. Se ele está aqui, diga eu estou. ele tá sem microfone. Mas aonde que ele está? Ele não está aqui. Eu acho que ele não Não tá. tá, ele não tá. E também não precisa entrar, então. É, ele não tá, senhora. Tiago, liga a câmera, por favor. Oi, senhora. É que eu tava pegando os livros aqui, eu tava arrumando aqui. Quem? A Pietra, o Henrique e acho que o Giovanni tá sem câmera. É. Quem Mas tá com então... câmera de... Ah, não, o Giovanni tá com câmera sim, senhora. Vou O Giovanni mandar tá. para o professor de história da pauta. Só que o fundo dele tá que nem o. Senhora, eu tô com câmera. É, Giovanni, eu falei pra ela. Valeu aqui. A Pietra. Henrique, liga essa câmera, por favor. Obrigada. Não dá falta, não. Tô aqui. Então, é só Otávio. Nossa, tá desesperado. Claro. O Otávio faltou, a Pietra tá com a câmera desligada e só isso. Eu acho. Por enquanto, né? É. Felipe não veio, é. Muito obrigada. É, eu fui. Felipe não está. O que aconteceu? Eu estou aqui, esperando o silêncio começar. Senão eu vou chegar no final da vida aqui e vou estar sem voz. Você tá falando. As duas estão falando. As 3. Agora os 5 estão falando. 6. Pronto, agora a gente pode começar. Vamos lá. Onde é que eu parei? A próxima, Maria Eduarda. Olha lá. Página 38 do livro didático. Imagine outro aquário com formato de um prisma triangular, conforme mostra a figura. Como que a gente vai calcular, Maria Eduarda, a capacidade desse aquário? O que é capacidade? Mesma coisa que volume. Como que a gente vai calcular o volume desse prisma? Como que a gente calcula o volume de qualquer prisma? Falar como eu fiz? Nossa. Verdade. Área da base vezes a altura. Pode falar, Ana. Eu fiz 8 decímetros. Eu fiz 8 decímetros vezes 6. Professora, tá muito travado aqui pra mim. Aí eu dividi por 2, deu 24 decímetros quadrados.
que eu multipliquei por 4 decímetros, que deu 96 decímetros cúbicos, que vai dar 96 litros. Corretíssimo, Ana. Só um pouquinho. Tá bem certinho, Ana. Não, é daqui. Esse é do oitavo mundo. Tá? É o Luizinho. Luizinho mesmo. Não, é porque tem 2 Luiz. Daí eu chamo um de Luizinho e o outro de Luiz. Para mim não me confundir até nas notas. É muito Luiz na vida. Muito bem, Ana. Me fala como você fez, Duda. Como que você calculou a área da base aqui? Você transformou primeiro para decímetro, você fez com centímetro. Tá. Então, vamos fazer. Área da base é quem? Qual que é a base do triângulo? A base do triângulo é 85. Isso. Então, é 8 decímetros. E a altura desse triângulo? Não. Porque, olha só, vocês sempre colocam, gente, o triângulo assim, para vocês saberem quem que é a base e quem que é a altura. Daí vocês vão ver que aqui é 6, 60, né? E aqui é 80, tá? Então, se você transformar para decímetro, é 8 vezes 6 sobre 2. Se você fizer em centímetros, vai ser 80 vezes 60 sobre 2. Eu transformei logo para decímetro. Transforma logo para decímetro. Muito bem. Certo? Daí, 4 vezes 6, 24. Certo? E agora, para calcular o volume do prisma, o que a gente vai fazer? A gente já tem que a área da base é 24 decímetros cúbicos. Por quanto vai multiplicar, Duda? Qual que é a altura do prisma, amor? Do prisma. Altura. Isso. Que é 4 decímetros. Não. Eu disse... Calma aí. Espera aí. Uma coisa é a altura usada na base. Base vezes a altura sobre 2. É a altura do triângulo que eu disse que não era 40. A altura do triângulo é 80. Agora, a altura do prisma, do 3D, quanto que é? 40, que é 4 decímetros. Então, eu vou fazer esses 24 que eu achei aqui, vezes 4 decímetros. Lívia, Pietra, liguem suas câmeras. E os demais também. Obrigada. Desculpa. Certo? Deixa eu apagar tudo isso e mostrar aqui bem bonitinho. Olha lá. Essa área da base aqui, pessoal, é o do triângulo. É do triângulo, é da base. Por isso que o nome é área da base. É só a base. Quem que é a base do triângulo? É 60 centímetros ou 6 decímetros. Quem que é a altura desse triângulo? 80 centímetros ou 8 decímetros. A área da base dá 24. Para calcular o volume, eu tenho que multiplicar pela altura do prisma, que é 40 centímetros ou 4 decímetros. 24 vezes 4, 96. Quando eu achei 96 decímetros cúbicos, eu já achei que são 96 litros, porque decímetro é igual a litro. Por isso a gente transforma centímetro para decímetro, porque eu quero saber quantos decímetros cúbicos cabem, porque automaticamente eu já vou saber quantos litros eu vou ter. Entenderam? Sim ou não? Eu sim. Certo? Quem não entendeu? Professora, o Otávio entrou. Oi? O Otávio entrou. Otávio? Otávio, não tem aula de história, olha que delícia. Trocamos por matemática. A essência da vida.
Uma Vocês delícia. nunca serão logrados por ter eu de professora de matemática. Mas o que aconteceu com a aula de história, senhora? É por causa que a gente já acabou Ele tá toda a doente com matéria. alguma coisa? Ah, é porque acabou a matéria? Ah, tá, entendi. Eu não. Tô de A castigo. gente platinou a matéria, sabe? Antes a gente tinha zerado, agora a gente platinou. Basicamente isso. É, agora não tem o pós-game. Não tem mundo aberto. Otávio, você pegou a explicação aqui da capacidade desse aquário? Mas tem áudio? Ele tá mutado, mas ele deve estar digitando no chat. Eu acho que ele não tem áudio, não. Pietra, Porque ele entraria na aula sem áudio, ele não ia escutar nada. olha lá, Pietra. Diz assim, toda a água do primeiro aquário, daquele lá, o quadradinho, será transferida para esse aquário triangular. A área da base do segundo aquário é 24. Não sabemos que é 24? Aqui a gente calculou agora, é 24 a área da base desse triângulo. Qual a altura a água atingirá aqui agora? Se eu jogar toda aquela água de lá, 72 litros, se eu jogar aqui, Eu fiz 54 dividido por 24 igual a... Eu não sei se tá certo. muito bem. 2,25. Calma, eu vou explicar. Pessoal, não olhem para isso aqui, que isso aqui é uma confusão. Eu quero jogar toda essa água aqui dentro, certo? Quantos litros de água couberam aqui? A gente 54. calculou isso. E Lá na outra, pra 24. Aqui, ó, 54 litros. Então, a quantidade de água que tem dentro do aquário quadrado é 54 litros. A pergunta é, qual a altura, aonde vai ficar a água aqui? Aonde vai ficar a água aqui se eu jogar esses 54 litros aqui dentro? Um pouco mais na metade. Eu sei o quê? Eu não sei que volume é igual à área da base vezes a altura? É para saber. O volume de água, eu sei, é 54 litros. Eu calculei aqui na letra B. 54 litros. A área da base do novo aquário, quanto que a gente achou? Quanto que a gente calculou aqui na letra C, a área da base do triângulo? 24. A área da base é 24. E quanto que vai ser a altura? É meu x. Se eu isolar essa incógnita, vai ficar o quê? 54 dividido por 24. E aí eu vou saber que a minha altura vai estar em 2,25. Sim. Ou 25 decímetros. 2,25 decímetros. 2,5 centímetros. Vai estar mais para baixo ou mais para cima do outro? Calma aí, você quer saber em centímetros, né? Ana, aqui a gente tinha decímetro cúbico, que é a mesma coisa que litro. Sim, eu sei. É. Daí aqui, esses 24, a gente achou em decímetros quadrados. Então, a altura eu achei em decímetros. Decímetro, medida é sempre essa área que é o quadrado, Carol. Medida, vem cá que eu vou medir essa altura. Eu vou medir em centímetros, em metros. Eu não vou medir ao quadrado, tá? Então, a altura que eu achei é 2,25 decímetros, ou 22,5 centímetros. Qual que é a altura maior? A do aquário quadrado ou do aquário triangular? Quadrado? Eu acho que é do quadrado. O quadrado estava 30, a altura da água lá?
Eu acho que é do quadrado, lá do É retangular. a segunda bolinha. Toda a água do primeiro aquário eu joguei no aquário desse aqui. Você entendeu, Laura? Eu peguei toda a água. Qual era o volume de água que tinha dentro desse aqui azul? Ó? 54. Daí eu peguei toda essa água e joguei aqui para esse aquário triangular. Qual que é a área da base desse aqui que eu vou jogar água? É a área da base. Volume não é a área da base vezes altura? A área da base aqui do triângulo, quanto que você achou na primeira bolinha? 96, não foi? Base, não volume. Eu preciso saber aqui, pessoal, a área da base desse triângulo. Quanto que a gente achou? A gente achou 24 decímetros cúbicos. Isso. Entenderam? Quem não entendeu? Tiago, você entendeu? Ju? Entendeu? Sim, senhora. Tá bom. Tiago, você entendeu? Tiago não está aqui? Oi. Você entendeu como calcular a altura aqui na segunda bolinha aqui desse exercício? Eu tinha saído, só. Pegou um negócio. A pergunta é, se eu jogar toda essa água aqui, quantos litros de água tinha aqui que a gente calculou, Thiago? Tinha 1 litro. Letra Não, B. litro não, tinha 72. Tinha 54 litros aqui, ó. Quantos litros de água? Eu 54. Esse é meu volume agora. Para mim jogar aqui, qual que é a área da base que a gente calculou? 24. Substituir a área da base aqui, vezes o H que eu quero achar. Então, como é que eu isolo meu H? O que está multiplicando, o 24 passa dividindo. Então, a altura que vai chegar de água até aqui é 22,5 centímetros. Entenderam isso, pessoal? Sim? Uhum. Quem não entendeu, não podemos ir para frente. Ok. Bora lá. Concluímos os exercícios. Sim. Nada, para confundir. Não é porque tem medida de tudo ali que vocês vão usar todas as medidas, entendeu? Bora lá. Olha aqui. Nada é tão ruim que não possa ser piorado. Nem sempre a base de um prisma é formado por um polígono cuja área é fácil de calcular. Aqui eu sei que a área da base é um retângulo, não é íon. E aqui? Triângulo. Eu sei que a área da base aqui é base vezes altura, aqui é base vezes altura sobre 2, no cubo é lado vezes lado, mas nem sempre vai ser assim. Vamos supor aqui que a gente vai construir uma piscina. E aí? Qual que é o volume de água que cai dentro dessa piscina? Já viram piscinas assim? Já.
E aí? Como que a gente vai calcular o volume dessa piscina? Separa, fragmenta. Muito bem. Então, o que a gente pode pensar aqui? Que aqui eu tenho um paralelepípedo. Aqui eu tenho um paralelepípedo. Aqui eu tenho outro. Ai, que horror. Eu tenho outro. E aqui eu vou ter mais outro. E aqui eu vou ter um triângulo e mais um paralelepípedo. Ou melhor, um prisma, eu vou dividir isso aqui melhor, que meus desenhos ficaram horríveis. Vou pegar um retinho. Ah, já está separado, obrigado. Olha lá. Divide. Olha lá, ele até dividiu diferente de mim. Divide. Faz um paralelepípedo aqui. A área do paralelepípedo a gente já sabe calcular. Qual que é, Ian, nesse caso? O que é o quê? Eu te pergunto. O que é o quê? O que você estava fazendo? Tem certeza, Ian? Eu não entendi, não. Como que a gente calcula a área desse paralelepípedo? As medidas. 1 vezes 10 vezes 3. Aqui não é 3, aqui não é 10, aqui não é 1. Calcula essa área ali. E esse treco aqui de baixo? Vamos separar também. Um prisma triangular e um prisma retangular. Yes. Nada. Vai separar aqui agora ele. Sabe que aqui é 1, sabe que tudo é 2. Eu vou fragmentar essa figura, certo? E calcular os volumes separados, as áreas separadas. Quem que é a área da base desse prisma retangular de cima? É 10 vezes 1. Quem que é a área daquele triângulo ali de baixo? É 4 vezes 1 sobre 2. Porque a área do triângulo não é a base vezes a altura sobre 2? E a área desse retângulozinho amarelo? Base vezes a altura. É isso que tem que fazer quando a gente tem figuras assim. Dez vezes 1. Porque é um retângulo. Base vezes essa altura do retângulo. 10 vezes 1. Eu posso beber água? Pode. Do retângulo menor, 3 vezes 1. É. E aquele triangular lá, para fazer o prisma triangular? 4 vezes 1 sobre 2. Porque a base do triângulo não é... A área do triângulo não é a base vezes a altura sobre 2? É, né? Então, achei as 3 áreas. Como que calcula o volume de um prisma mesmo? A área da base vezes a altura. Eu já calculei a área da base desses 3. Agora eu tenho que ver quanto que é a altura deles aqui. Aqui, do triângulo, desse paralelepípedo maior, a altura é 1. Certo? E as outras? Sim, porque a gente não separou ela. Então, eu tenho que somar de novo. Eu separei só porque eu... Por que eu separei? Porque eu quero medidas de área que eu conheça, que eu consiga calcular. Que é a área do triângulo. Vocês conseguem calcular a área desse troço aqui? Não tem como.
gente soma. Como? Vocês vão somar. Eu só separei. Por que a gente separou? Porque a gente não sabe calcular a área desse troço aqui. Aí eu separei num paralelepípedo, num prisma triangular e num outro paralelepípedo menor. Calculei as 3 áreas da base e somei de novo, porque é tudo isso. Eu somei as 3 que eu calculei aqui. Deu 15. E daí? Eu já sei a área da base disso aqui. É 15. E agora, como é que eu calculo o volume se eu já sei a área da base? Guilherme. Você faz agora a altura. Vezes a altura. Então, eu já somei aquelas áreas da base lá embaixo. 10 mais 3 mais 2, deu 15. Já vou botar aqui. E a altura? Quanto que é a altura desse coisa aqui? Hã? A altura dele... Eu vou... 2. 1 centímetro? Quanto que é a altura desse 2. desse prisma? 2. 2 metros, né? 1 mais 2. 1 aqui, 3. 2 ali. A altura vai ser 3. Então, eu vou fazer 15 vezes 3. O volume que vai caber aqui vai ser 45 metros cúbicos. Eu já passaria para decímetros, porque eu sei que um decímetro cúbico é 1 litro. Pode, vamos. Eu passaria isso aqui para decímetro cúbico, que daria 45 mil, que é igual a 45 mil litros. Oi? Só deixa a Isabel voltar, senão fica muita gente fora. Tá? 45 litros. Vamos fazer agora, ver se a gente entendeu isso? Bora lá. Aí. Olha aqui, ó. Somar? O que a gente tem aqui, pessoal? Meu amor? Aqui a gente tem o triângulo, um prisma triangular e tem um prisma retangular. Estou explicando. A gente tem que calcular a área dessa base e a área dessa base. Somar e multiplicar pela altura total dele. Certo? A altura total dele. Vamos lá? Calculem. Área desse triângulo, como é que faz? Base, quanto que mede a base? 12 vezes a altura, que é 8. Por que é 8? Porque tudo isso aqui é 18. Se esse pedacinho é 10, e só isso aqui é 8, concorda, Laura? Se tudo isso aqui é 18 e isso aqui é 10, esse pedacinho é 8. Sobre 2. Calculem quanto que deu a área desse triângulo. Primeiro, letra A, calcule a área da base. Letra B, calcule o volume. Oi? Sim, Carol. A gente tem 2 figuras aqui. A gente tem o triângulo e a gente tem o retângulo. A gente vai calcular separadamente
e depois vai somar. Que nem a gente fez aqui. A gente calculou as áreas separadamente e depois a gente somou. Ou do retângulo, ele não tem ordem. Opa. Do triângulo. O triângulo, qual que é a altura do triângulo, Laura? Então, é base, que mede 12, vezes a altura, que mede 8, sobre 2. A área da base de um triângulo é sempre base vezes altura sobre 2. Façam que eu já vou chamar aqui para responder. A letra A e a letra B pode ser feita. Um minutinho. Quanto que é? O total 168. Decímetros, decímetros. Eu já somei as duas, tá? Ela é a altura total. Vezes a altura para calcular o volume. Sim, daí tu tem a área total, daí multiplicada pelo volume do prisma, tu acha o volume. De qual, Arthur? A total dá 168. Ela tinha uma calculadora do triângulo.
Professora? Não, tá certa, Carol. É o volume do prisma. Volume do prisma é onde não está a base. Professora? Ele só está deitado. Tem que fazer a 1 e com a mais. Professora, uma coisa que eu não entendi é se é para calcular o prisma triangular ou o paralelepípedo. Qual dos dois que é para calcular? Vou corrigir. Professora, tem que fazer a 1 e com a mais. É só 1? Por favor, sentem que eu vou explicar, pessoal. Pessoal, prestem atenção aqui, por favor. Provavelmente parece só 1. Carol, por favor, agora vire para cá. Eu tenho... Aonde... Eu quero fazer uma pergunta. Aonde que está a base dessa figura? Ali, ó, na frente. O 12. Onde é que está O 20. Então, é o 20. Daí é a base. Foi uma coincidência. A altura do prisma é 20. Pode entrar. Deixa eu explicar uma coisa. Pessoal, Não dou pra ouvir nada. apaga. Se está certo, você deixa, Bruno. Se está errado, você apaga, querido. Área da base. Quem são as bases que a gente tem ali? É a área do triângulo. Mais a área do retângulo. Certo, pessoal? Yes. Quem que é a área do triângulo? Como é que a gente calcula, Lívia, a área de um triângulo? A área de um triângulo, Lívia, como é que a gente calcula? Falta para a Lívia, né? Ou não está mais? Por favor. Professora, você não tem que deixar ele de pé? Oi? Deixar ele de pé para você saber quais são as medidas da base dele. Porque não dá para saber qual que é a medida da base dele. Base vezes altura sobre 2. Essa é a área do triângulo. Quem que é a área do retângulo? Base vezes altura. É o 12 ali. É isso que tem que calcular. Quem que é a base do triângulo? É 18. 12. Quem que é a altura do triângulo? 8. Porque eu tenho 18 aqui e 10 nesse pedacinho, sobrou 8 para cá. Então, só isso aqui, pessoal, mede 8. Tá? Só isso aqui mede 8. Então, é 12 vezes 8 sobre 2. Isso, pessoal, é só a área do triângulo, certo? Uhum. Então, depois eu vou falar em probabilidade, você vai dizer que nem entendeu o volume, que nem você fez com a regra de 3. Certo? Vamos lá. Mas, qual
que é a base do retângulo? Bruna, qual que é a base desse retângulo que tem aqui? Quanto mede? Me fala o valor. A base, a medida da base, não da área. Eu estou perguntando quanto mede a base desse retângulo. A base, quanto mede a base? Quanto que é a altura desse retângulo, Tiago? O máximo é 18, só que o triângulo é 8 e o retângulo é 10. 10, já está escrito aqui direto. 10. Pronto. 12 vezes 8 dividido por 2, mais 12 vezes 10, tá? 12 por 2 dá 6, 6 vezes 8, 48. Então, isso aqui vai dar 48 mais 120. Certo? Vai dar 168. 48 mais 120 é a área total da base. Eu tenho que somar, eu não quero saber de toda essa figura. Eu tenho que somar a área da base do triângulo mais a área da base do retângulo. Isso é volume. Então, a área da base é 168 decímetros quadrados. Certo? Uhum. E agora, Ana, como é que a gente vai calcular o volume desse prisma? Mas se a gente for olhar tampas, né, a gente deveria encontrar aí uma redução na previsão. Como que é, Ana? Quando a gente fala de potes para bebidas, a gente tem um pago só de 10%. Não sei não, Pro. Como é que a gente calcula o volume comprido? Não é a área da base vezes a altura, Ana? Quanto que a gente achou na área da base? Oi? Quanto que é a altura, Ana, desse prisma? É 18, não é? Todos concordam que é 18 a área do prisma? Quanto que é a área do prisma, Lívia? João, quanto que é a altura desse prisma? 18, peraí, tudo é 18. Independente dos 4%, eu já deveria ter um incremento adicional para um. Para, gente. 18. Tudo é 18. Lívia, quanto que é a altura desse prisma? Eu acho que é 10. Espera. Davi, quanto você acha que é a altura desse prisma? Eu acho que a altura desse prisma é... Só um segundo. Deixa eu ver. Olha no seu livro, se você não Olhar. enxerga. É 18, Sora? Eu tô achando... Eu não sei se 18 ou se Deixa o 10. Davi responder. A altura desse prisma é 18? É? Deixa eu ver aqui. Não. A altura, pessoal, desse prisma é 20. Porque a altura é onde não está. 20? Ele só É verdade, porque a gente contou as bases da... está das retas. Ele está cansado. Mas a altura desse prisma é 20, pessoal. 18 é a altura da base. A altura da base.
aquilo que eu expliquei para vocês antes. Se eu tenho um cilindro, aonde que está a altura desse cilindro? Calor. É isso aqui ou isso aqui? É isso aqui. Ele só está deitado. É onde não tem base, é a altura. Ele só está deitado. Entenderam? Ai, senhor, já volto. Só que ela é uma base composta, por isso que a gente falou no triângulo mais no retângulo, porque não existe uma área desse pentágono para calcular. Existe uma área do pentágono para a gente calcular logo, a área do pentágono é nananã vezes nananã? Não. Então, eu tenho que separar com geometrias que eu conheço. Quem que eu sei quem é a área? Eu sei que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Eu sei que a área de um retângulo é base vezes altura. Então, eu separo e somo, como eu fiz aqui. A área de um mais a área de outro. Depois que eu somei as duas, eu sei que é 168. O que eu vou fazer? Para calcular o volume, eu vou pegar a área total, que eu calculei aqui na letra A, e vou multiplicar pela altura. Porque volume não é a área da base vezes a altura? Sim. Então, a área da base a gente calculou aqui na letra A. E a altura é a altura do poliedro, do 3D. Tá? Então, a altura é 20. Qual que é a altura desse poliedro aqui? O que você não entendeu, meu anjo? Oi? A letra A? Tá. Vou explicar a letra A para o Arthur aqui no quadrinho, porque ele não entendeu, tá, pessoal? Então, quem não entendeu, aproveite para prestar atenção. A gente precisa, para calcular um volume, conhecer a área da base vezes a altura. Essa é a forma. É a única forma. O que é a base ali da número 1? É aquela casinha ali, que é um triângulo mais um retângulo. Eu não consigo calcular direto, que nem até então, nas 2 primeiras aulas a gente fez. Ah, eu tenho um paralelepípedo. Vamos calcular a área da base? Vamos! Qual que é a área da base de um paralelepípedo, pessoal? Como assim? Socorro! Gente, É da base ou é da área? é o A, vamos supor que isso aqui meça A, vezes o B. Certo? Tá. Eu tenho um prisma triangular. Eu tenho um prisma triangular. Qual que é a área da base desse prisma? É o triângulo. É base vezes altura sobre 2. E aqui a área da base é área vezes largura vezes altura. Aqui. Vezes o Bzinho. Eu já sei, porque eu olho e vejo de cara uma figura geométrica que existe uma fórmula para calcular. Nesse número 1 da página 40, existe uma fórmula para calcular a área desse negócio aqui? Não. O que eu tenho que fazer? Separar. Eu separando, o que eu vou fazer para saber essa área da base? Eu vou calcular primeiro a área desse triângulo, depois a área desse retângulo. E vou somar. Daí eu vou saber qual que é a área
da base de tudo isso aqui. É os dois juntos. A área da base do triângulozinho mais a área da base do retângulozinho, certo? Quem que é, Arthur, a área da base de um triângulo? Como que a gente calcula a área de um triângulo? Hã? Eu vou fazer base vezes altura sobre 2. Então, eu vou fazer 12, que é a base, que mede a mesma base aqui do triângulo, do retângulo, é a base do triângulo, 12, vezes a altura dele, que é só esse pedacinho aqui, ó, Arthur. Quanto mede esse pedacinho aqui? 8. Sobre 2. E a base, a área, a fórmula da área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas, agora vamos calcular a área desse retângulo. Quanto mede isso aqui, Arthur? E quanto mede só esse pedaço aqui, ó, a altura do retângulo? 10. Então, tá. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 8, 48. Mais 12 vezes 10, 120. Então, quanto que é a área desse prisma? 168. Que é todo ele, é toda essa área. Eu precisei dividir, porque não existe uma fórmula pronta para isso, que nem existe aqui no triângulo. Eu precisei dividir, certo? Ok. Agora, eu sei que a minha área da base é 168. Como é que eu calculo o volume de um prisma? A área da base, que eu já sei que é 168, vezes a sua altura. Quem que é a altura desse prisma, Arthur? Então, vai ser 168, que a gente calculou a área da base, vezes 20. O que eu estava mostrando para vocês com essa massinha na mão? Se eu tenho um cilindro bem simétrico, né? Aonde está a altura desse prisma, Isabel? A altura é isso aqui? Ou a altura é isso aqui? A segunda. Então, isso aqui é a altura de um prisma. Tem que ver aonde não está a base. Onde não está a base é a altura. Certo? Tá bom. Vamos fazer a número 2, então. Podem começar. Oi, senhora. Oi? Não deu para ouvir. Na hora que você travou. Ah, entendi. Fazer o quê? Só um pouquinho que a Laura está falando junto aqui. É o exercício 2. Ah, tá bom, obrigada. Tem que dividir. Primeira coisa que você vai fazer, vai pegar esse prisma amarelo e dividir em 2 paralelepípedos. Fala, Thiago. Não, é que o Giovanni tinha perguntado os exercícios e eu falei para ele. Ah, tá. Olha lá, esse paralelepípedo amarelo, paralelepípedo, esse prisma amarelo, o que a gente vai ter que fazer, pessoal? Dividir ele em 2. Porque existe a área desse L aqui para vocês calcular, pronto? A área do L é base vezes não sei o que, dividido por 3, não existe.
Então, quando não existe, o que que tem que fazer? Cortar, muito bem. Corta. E aí eu tenho dois paralelepípedos. Eu tenho esse para calcular a área da base e tenho esse pequenininho aqui. Calculo de um, calculo de outro e somo. Certo? Vai lá. Giovana, qual que é a altura desse prisma? É 10? 10. Para depois calcularmos o volume, a altura que a gente vai usar é 10. É isso? É? Todos concordam? Que a altura desse paralelepípedo é 10? É? Tem certeza? Sim. É? É 15. Porque onde é que está a base? Aqui atrás. Ah, eu não entendi isso, não. Se as bases... Se as bases estão aqui, ele está deitado. A minha base não está aqui, eu não tenho uma base aqui e uma aqui, então a minha altura é 15. Vamos fazendo a área da base primeiro. Base maior, mais base da altura sobre 2. Ah, meu amor. Vou no banheiro? É. Deixa eu ver como é que depende do jeito que você vai fazer o seu paralelepípedo. Se você fizer ele assim, a altura vai ser 10. É que eu fiz ele como Então tá. L, entendeu? Essa Daí aqui é a tudo bem. base e a altura 10. Daí é 10. Daí é 10. Daí é 10. Nós já vamos fazer. Posso dar uma dica para você? Aqui hoje eu tenho Nem deu a dica. Isso aqui é 5 vezes 5. Um quadradinho. E a dica, cadê essa? 10. Aqui é 10 vezes 5. Aqui vai ser 15 vezes 10, né? Porque tudo isso é 15. Se aqui é 5, aqui é 10. Então é 10 vezes 15. Pessoal de casa, olhem para cá. Se vocês vão dividir isso aqui, certo? A gente já sabe, pessoal, que aqui é 10. Porque aqui está dizendo que é 10. Então, isso aqui é 10. Aqui é 5. Então, esse pedacinho aqui é 10. Que tudo dá 15. Como é que eu calculo as áreas da base, pessoal? 5 vezes 5. É a área do retângulo. 5 vezes 5. Isso aqui também mede 5. É um quadradinho que tem aqui. 5 vezes 5. E aqui, como é que eu vou calcular?
10 vezes 15. É a área da minha base. Sim. Para esse aqui, pessoal, para esse aqui, a altura é 10. Mas para esse aqui, a altura é... Quanto que deu o total do volume? Certo. Calma. Eu dou um tempo para vocês fazerem, mas a gente vai fazer junto. Vocês concordam que a altura desse aqui, desse paralelepípedo que eu vou chamar de 2, a altura é 10? Então, para mim calcular o volume desse paralelepípedo, eu vou fazer 5 vezes 5 vezes 10. E aqui, eu vou fazer 10 vezes 15 vezes a altura, que é 10. Certo? Eu vou botar a resposta. Isso. Não precisa da mesma coisa. Porque a altura dele está aqui, né? A altura é 10 para os dois. Daí aqui eu tenho que também cortar, né? Sim. Vou fazer aqui no quadrinho branco para vocês corrigirem ou para quem não entendeu, olhar e perguntar. Aquele primeiro paralelepípedo da esquerda, qual que é a base dele? Ian? Qual que é a base dele? Do da esquerda. Oi? Quanto que é a área, Ian? Não vai atrás da Bruna. Eu estou perguntando para você. Quanto que é a área da base desse paralelepípedo aqui maior? Quanto que é a área da base? É 10 vezes 15? 10 é a base. E vezes quanto, Laura? Vezes 15. O segundo, o menorzinho, qual que é a área da base? 5 vezes 5, porque é um quadradinho. Então, aqui no da esquerda, a gente tem 150 e aqui a gente tem 25. Então, qual que é a área da base de total desse prisma? 175. 175. Que é 150 mais 25, 175. Qual que é o volume? Como é que eu calculo o volume do prisma? A área da base vezes a altura do prisma. Então, eu vou fazer o quê? 175 vezes 10? Certo? Tá bom. Pode. E a letra B? Eu vou dar uma dica para vocês na letra B, que a gente também poderia ter usado nesse exercício da letra A. E é uma dica bem legal, vocês vão gostar.
Quando eu tenho um prisma assim, o que eu posso fazer também? Posso fazer do jeito que eu ensinei? Pode. Mas vocês podem, primeiro, calcular a área total dele e diminuir do que está faltando. A área total vai ser 15 vezes 15 vezes 10. Não é? A área da base é 15 vezes 15, vezes 10 a altura. E depois vocês descontam. Do volume desse pedaço que está faltando. Não vai ser o que está em amarelo? Isso. Aí aqui eu vou fazer 5 vezes 10, que dá 50, vezes 10, 500. E daí eu pego esses 15 vezes 15 vezes 10 e desconto desse. É assim que eu quero que vocês façam o próximo exercício. Calculem a área, pessoal, de todo esse paralelepípedo, como se ele não tivesse esse pedaço faltando. Qual que vai ser tudo isso aqui, o volume dele? 16 mais 5 vai dar 21. Vezes essa largura aqui, que é 20. Essa é a área da base. E a altura é 20. Isso é do paralelepípedo cheio, do prisma completo. E daí vocês vão fazer... Ai, cheiro bom de comida, gente. Vocês vão fazer menos esse pedacinho que falta. Como é que a gente calcula a área do pedacinho que falta? É 5 vezes 20, dá 100. Vezes a altura 20, 200. Menos 200. Entenderam? Agora vocês vão calcular... Primeiro a gente calculou a área do prisma completo. Do prisma que falta agora. Qual que é a área do prisma que falta? Ah, é a altura, aquele 5 mesmo. Aquele 5 ali é a altura mesmo. É 48 vezes 20 vezes 20 a área total. A área total, 48 vezes 20, que é a largura, vezes 20, que é a altura. Isso aqui é o volume total. Como se ele não tivesse faltando esse pedacinho, pessoal. Não vai fazer 48 vezes 20 vezes 20? Esse é o total. E qual que é o volume daquele que está faltando? É 5 vezes 16. 20, que é esse pedaço aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês enxergarem. É 5. Vezes 5 é a altura. Vezes 20. E vezes quanto que mede? 16. 16, porque é 48 menos esse 16 e menos esse 16. Aqui também mede 16. Aqui mede 20 e a altura é 5. Então, o volume que está faltando vai ser 20 vezes 16 vezes 5. Vai fazer um menos o outro, vai ser a área pintada. Vamos fazer? Vamos usar a calculadora do Wilson. 48 vezes 20 vezes 20. Não, 19.200. E do que está faltando? 20 vezes 5 é 100. 100 vezes 16, 16 vezes 0.
E agora, qual que vai ser o volume desse negócio aqui? Vai ser 19.200 menos 1.600. 17.600. Ai, ainda bem que tá certo. E 600. Então, o volume do prisma lilás, vou botar assim, vai ser 19.200 menos 1.600. Lilás. Sim. Entenderam, pessoal? O que a gente fez aqui? Ana? Ana, tá quieto. Tá bom. Pessoal, vou deixar para vocês fazerem para amanhã. Prestem atenção. O exercício 3, 4 e 5. E 6. São 4 exercícios. 3, 4, 5 e 6. Tchau, professor. Querida. Tchau, amor. Tchau, Sora. Tchau. O Arthur dando tchau para você.